Estamos aqui ao vivo aqui no Instagram, né? E o Lucas vai fazer o quê? Vou mexer no Instagram aqui. Não, vamos falar, tomar chimarrão, 21 graus de temperatura de água. Não, vamos ver como é que eu estou ao vivo aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, eu estou ao vivo, bonitão aqui, ó. O que nós vamos falar hoje aqui, nesse vídeo aqui? O que nós vamos falar? Vamos falar do Frel. O Frel. Vamos abrir as perguntas aqui. Qual o ganho médio diário de um peixe com 2 meses? Não tá fácil deixar a água verde, sempre suja, só gratidão. Por enquanto ainda muito bem. Começando a... Deixa eu ver. Qual a profundidade ideal do tanque para tanque terra ou geomembrana? Qual a gramagem correta de ração por peixe? Como usar o oxímetro? Crescimento médio de tilápia mês? O que mais, né? Como resolver questões da amônia? Quais medidas devo tomar no tanque? Dia de chuva, trata menos os peixes, ou a mesma quantidade. E você que vai chegando agora aqui no Instagram, a gente está ali mexendo no computador também, a gente verificar suas perguntas. Vai fazendo sua pergunta na produção de tilápia em tanque escavado, o que está te impedindo de produzir mais, né? Então, foi aí um tempo atrás uma publicação, comentei sobre a crise, né, da importação da tilápia, e o pessoal se assusta, né? Um exemplo muito bom, né? Hoje ganhando mais que R$9 o quilo de peixe, e se nós ganhássemos R$6, e como é que ficaria teu custo, né? Muitas pessoas ficaram meio desesperadas, falaram, eu ia começar e ia ter prejuízo, né? Isso é... Boa noite! Vamos dizendo aí a cidade que vocês estão se falando aí, e vamos fazer pergunta, gente. O objetivo da quinta-feira da live simplesmente é responder a pergunta de vocês e trazer mais conteúdo do dia a dia, né? Enquanto isso, eu vou tentar abrir aqui para verificar se está tudo certo, né? Verificar se as questões estão certas aqui, para todo mundo ficar ao vivo e bonitinho. Então, entramos ao vivo ao Facebook também, tentando no Facebook e Instagram para sempre ajudar mais pessoas. Sempre que vai chegando agora, aqui está 21 graus temperatura de água. Se o som tá bom, manda um belezinha, que a gente começa assim. Já vai compartilhando aí para o seu amigo. Sei que tá frio, tá ruim de ficar participando da live. Vou tentar mostrar para vocês duas coisas. Um copo, né? Mas nesse copo, mostrar para vocês como que a tilápia, por que a gente faz o uso desse teste aqui. Vou tentar, não sei se vou conseguir fazer em reprodução pequena, a dureza em carbonato, tá? Vou tentar mostrar para vocês por que esse kit é tão importante. Vou mostrar para vocês na prática como é que a gente vai provar que esse kit é importante. Vou tentar provar aqui para vocês o seguinte: como que a tilápia perde cálcio, e com análise de dureza em carbonato a gente vai mostrar para vocês. É um teste, nós fizemos um teste em escala um pouquinho maior, deu certo, né? Escala menor não fiz o teste, ia fazer junto com vocês, mas a gente conseguiu numa escala um pouquinho maior mostrar, fazendo análise de uma água antes de pôr o peixe na água e depois, e houve alterações muito grosseiras na qualidade da água, e mostrar, provar para vocês por que tem que fazer a dureza em carbonato, por que a dureza em 20 é um problema, tá? Então, primeiramente, eu vou pegar uma água que vem lá da mina. Enquanto isso, apareceu um peixe boiando no tanque. Abri e dentro estava verde. Tá. É interessante isso, mas ele estava já morto ou só estava tonto, né? Porque quando abriu dentro estava verde, fica meio difícil saber. Por exemplo, a bile, geralmente quando o peixe fica muito tempo sem comer, o abile fica grande, então explode o abile e fica tudo verde o órgão internamente. Então aqui eu vou só fazer a análise do pH. Do pH para vocês verem. Vocês vão ficar surpresos. Para mostrar que é uma água ácida. Essa aqui é abaixo de 6 de pH. E a dureza em carbonato nisso aqui. Aí vamos ver se vai dar certo. Porque a dureza em carbonato talvez vai dar a questão de demora de
Vou fazer ela mais diluída. Ela demora um pouquinho mais para misturar a água. No teste lá foi de 24 horas, né? E que a gente quer tentar reproduzir o mais rápido possível para vocês. Então põe 10 ml de solução do tanque, imagine, e cada gota vale apenas 5, né? Uma gota, 2 gotas, ó, tá em 10. Esse é o meu cameraman, consegue ali, conseguiu ver, tá bem bonitinho, rosinha. Então deu 2 gotas, lembra disso aqui, deu 2 gotas. Vou pegar a minha bagunça aí. Mais frascos. Maluco, o que você quer provar? Como é que você vai provar? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma água ácida aqui e nós vamos pôr uns peixes aqui dentro, né? Nós vamos pôr peixe aqui dentro para mostrar para vocês como o peixe perde cálcio. Como que funciona essa função. Eu não vou ter o frasco de grandão. Esse é o pequeno também aqui. Aí a gente vai ver, deixar um peixinho ali. Infelizmente ele vai sofrer um pouquinho. Mas para vocês entenderem por que eu bato tanto em cima em dureza em carbonato. Ah, esse kit aí, por que corrigir a dureza em carbonato é tão importante, tá? Só por causa disso. Agora vamos ver se eu consigo pegar uns peixinhos aqui. Esses queridos aqui. Eu vou pôr uns peixinhos dentro. Vou pôr bastante peixe para... Ponhamos peixinhos aqui dentro. Conseguiu ver aqui? Nós vamos deixar eles aqui dentro um pouquinho, uns instantes aqui, para ver o que eles perdem. Como é que eu vou provar para vocês que ele precisa de cálcio? Por que a água tem que ter dureza em carbonato alta? Por quê? Numa movimentação dessas, uma água ácida, o que vai acontecer? Né? Hoje tá frio, eu vou tomar uma chimarrão. O que vai acontecer? Por que ele fica doente? Né, Thor? Licença. Thor já quer comer um sashimi. Ciência, Thor. Por que ele fica doente? Aqui eu vou conseguir provar que ele perde cálcio, né? Como eu vou conseguir provar? Mais ou menos, não é a mais certo possível. Enquanto isso, eu vou pôr a água aqui. Pegar uma água aqui. Da mesma água, Fanta Guaraná, né? Pro peixe. Vou pôr essa água ácida aqui. Tentar não molhar meu computador aqui para eu ver como é que tá a situação. Enquanto isso, o peixe vai ficar ali. Vou judiar dele só um pouquinho. Mas é pouca coisa, só para mostrar para vocês. Por que eu tenho que pôr um monte de peixe aqui, gente? Para mostrar para vocês. Depois eu vou jogar aqui para vocês verem. Vou medir o oxigênio para vocês entenderem aqui. Vou ver como é que tá o Instagram. Então você do Facebook aí. Estamos ali numa live mostrando. Instagram ali. Todo mundo. Eu acho que eu posso parar de fazer live nas quintas. Ninguém pergunta. Porque isso é muito bom. Quer dizer que eu consegui responder todo mundo no Instagram já, sem pergunta. Então tá aqui, ó. Eles estão bem ainda. Eu ponhei bastante peixinho aqui, tá? Por um motivo. Eu preciso sempre causar um impacto muito grande para conseguir provar, né? Porque como é que eu vou provar para vocês aqui que o peixe perde cálcio? Eu vou pôr bastante peixe em pouca água para ser um resultado mais rápido para vocês, tá? Só por causa disso, né? Só por causa disso. Então aqui tá a análise antes de colocar o peixe, né? E daí a gente vai deixar um pouquinho aqui. Vou ficar de olho ali para ver se eles não tombam, que a ideia não é matar eles, não judiar deles também. É só para mostrar para vocês como que um kit, por que eu uso o kit dureza em carbonato. É só por causa disso. Por isso que a gente trabalha com esse aqui, porque esse consegue pegar o cálcio que a tilápia perde. Lucas, e a alcalinidade? A alcalinidade eu não sei, você teria que fazer esse reteste, você pegar e fazer com que a alcalinidade, ver se vai dar alteração na alcalinidade. Mas uma coisa eu consigo provar para você, que fazendo aqui, a gente tem alteração. Né? Talvez aqui, porque vai faltar tempo para esse cálcio diluir na água. Mas o pH, eu já fiz antes o teste e realmente altera. Então, se o peixe altera o pH, é porque perdeu o cálcio. Tá? Uma questão bem simples. Boa noite, Carlinhos. E aí? Bora produzir tilápia em 7 meses?
E outra dica que já vou dando, na nossa região aqui já a água, a temperatura já bateu 23 graus pela manhã, né? É coisa mais linda. Imagina sair de 30 e poucos graus e já começa a amanhecer aí com 23 graus, né? Então, se o peixe estiver meio ruim, se tiver com problema no fígado, já vai começar a dar sintomas daqui a uns 7 dias. Vou aproveitar aqui enquanto passa o tempinho. Como você usa o oxímetro, você liga ele um pouquinho antes, no caso aqui a marca precisa CI, e deixa ele calibrar. Aí depois você tem que fazer esse movimento aqui. O cameraman está pegando o movimento. Então você imagina aí fazer esse movimento aqui na água. Sonda eletrolítica. Então você não pode deixar parado. Por exemplo, se deixar parado aqui, ele vai consumir o oxigênio debaixo da sonda e sempre vai marcar cada vez menos. Então você tem que pegar. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Ele parado, ele sempre vai cair. Por isso que você vai ver vídeos meus ali. Pode falar. Por isso que tu vai ver vídeos meus eu agitando a sonda. Porque toda vez que ele faz a leitura do oxigênio, ele está, na verdade, consumindo o oxigênio, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Sem peixe, 5.5. 5.5, 23 graus. Né? Estamos aqui. 5.5. Eu vou deixar ele parado aqui. Aqui para dar uma cagada, 2 toques. A live vai sair cara, gente. Não posso fazer caca. Então vou fazer a leitura do pH aqui desse tanque aqui. Vamos calcular que meu copo é um tanque. Vamos ver se já deu alteração. Porque eles já estão começando a sofrer, coitados. A gente só quer que eles liberem o cálcio deles. Vamos ver se já deu tempo. Ali, ó. Não deu tempo ainda. Não mudou nada a cor ali, ó. Viu? Não funciona. Água fria. Aí mudou, mas mudou muito pouco, não é perceptível ainda. Gente, se agita aí, gente. Se agita aí. Dureza em carbonato também provavelmente não alterou, porque o pH não alterou ainda. Antes eu tinha deixado uns 5 minutinhos. E no teste cobaia que a gente fez, na verdade foi assim, foi sem querer lá num teste lá, descobrimos isso. Provavelmente vai também só dar 2 gotas ainda, porque não alterou o pH. Uma. Duas. 2 gotas. Deita aí, peixinho. Só que lá nós não tinha transporte, né? Nós não tinha todo esse estresse aí que nós tinha ali, né? Aguenta, paixão. Ó, por exemplo, o oxímetro parado ficou em 4.8, né? Dá para mostrar ali para vocês. 4.8. Aí se você começar a agitar ele, agita. Agita. Aí já pode ver, ó, começou a subir. Não é que você incorporou o oxigênio, é questão da sonda mesmo. Vai subindo aí. Vou tentar acelerar esse processo aí. Pegar mais uns peixinhos. Mais uns peixinhos ali pra não judiar tanto desses aí. Enquanto isso, vai fazendo pergunta. O que tá acontecendo na sua piscicultura aí? Eles não estão. Esse. Vocês nem viu. Agita. Tá que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, eu tenho que fazer isso em grande escala. Meu Deus do céu. Uma pergunta? E a pergunta vai fazendo? Como faço para tirar o gosto de terra das tilápias? Marcos, primeiro você tem que entender o que significa esse gosto de terra na tilápia, tá? Tem muitos casos.
Por exemplo, Marcos, já aconteceu comigo, amônia, excesso de amônia, mas 20 ppm de amônia da goza de terra, 15 miligramas de nitrito da goza de terra, algas da goza de terra, né? Então, geralmente, depende da região que você for, Marcos, né? Santa Catarina sofre muito, por quê? Aqui para nós também começa a dar goza de terra, quando a água está mais fria, né? Então acontece isso aí também. Deixa eu só salvar meus peixinhos. Tá tudo vivo aí. Agita aí que daí oxigênio. Isso. Por quê? Porque a tilápia, o peixe em si, por exemplo, lá em Cuiabá, na propriedade que eu faço acompanhamento lá, também dá gozo de terra no pintado. Então é uma alga, lá no caso, muito específica. Lá é o calor, muito, lá é muito quente, temperatura de água 31 graus, 32, 33 graus, cozinhando para cima, né? Então lá também tem um problema da alga, porque os tanques são muito grandes e não tem areadores, por exemplo. Então é um sistema diferente. E nós aqui, a alga é do frio. É bem louco isso. Mas tem o mesmo problema. Como nós resolvemos esse problema de alga? Com o uso de bactérias. Não deixar essa alga crescer no tanque. Então, por exemplo, o Mix 4 é muito usado, né? Mix 4 a gente já pegou muito tanque que está um gosto de baro, foi feita a aplicação, com 2 semanas, na verdade 3, a gente não pode falar 3 dias, mas em 4 dias sumiu o gosto de baro. Só que é uma ultra dose no tanque, e daí tira o gosto de baro, já tem que carregar, né? Então, tanques menores é mais fácil de resolver esse problema, mas hoje em dia consegue fazer esse tipo de resolver esse tipo de problema. Ele complementou falando que em caixa d'água e a do Rio de Janeiro. Ah, tá. Então, em caixa de água é mais fácil ainda. O volume é menor, mas é a mesma coisa. Em caixa de água é muito fácil dar amônia também. Vamos ver. Meu Deus, olha, não. Só porque é ao vivo. Só porque é ao vivo, vocês não querem liberar. É o estresse mesmo. E mais pergunta? Não, ele só complementou de novo. Ah, tá. Marcos tem calor dos infernos. Mas você faz análise da amônia, nitrito, essas coisas? Gente, eu não vou conseguir sem matar essas tilápia, coitados. Elas sofreram muito estresse. Que coisa. Não quero matar vocês. Vai, Alice, não. Hoje sofreu muito. Que coisa, né? A gente não conseguiu. A gente mexeu nelas de novo, né? A gente mexe. Coitados, já liberaram do caso. Mas você pode fazer o mesmo teste na sua propriedade. Ou eu vou fazer um vídeo. Vou pegar e fazer o vídeo aí certinho num balde, aí vai dar mais certo. Tem que ser um volume maior de peixe, com pouca água, né? E ela não pode ter sofrido estresse. Por exemplo, essa tilápia aqui saiu de transporte. Então ela saiu lá da propriedade, ela ficou umas horas aqui. Então ela já está muito estressada, né? Então, é que a gente queria mostrar aqui para vocês entender o seguinte: como que ela perde cálcio, como ela, na parte de liberação de muco, essas coisas, ela joga muito cálcio fora, chega a alterar a qualidade da água, né? Então, por isso que daí a gente fez análise de dureza em carbonato, a gente viu uma subida alta de dureza em carbonato na água. Então, quer dizer o quê? Que esse kit consegue pegar esse consumo de cálcio. É um cálcio. Então, esse kit faz a leitura do cálcio que a tilápia perde. Então, a mesma coisa significa que ela precisa desse cálcio, tá? Então, isso para vocês entenderem. Isso que a gente queria mostrar aqui. Não conseguimos, mas vamos fazer no modo não ao vivo lá, com mais peixinho, a gente vai conseguir mostrar isso e direto do tanque. Porque assim, como a gente tirou, vocês têm uma noção, tirou ela do tanque, põe num balde de água, trouxe para esse tambor, desse tambor, mexeu muito, ela já liberou muito cálcio e já está muitas horas e perdeu. Então, por isso que, por exemplo, você vai receber um alivino. Imagina um juvenil aqui, que nem nesse caso, né? Boa noite, Éder. Vamos lá, bora fazer pergunta aí. Vai que tem novas perguntas. Aí você imagina um juvenil. Você pegar, ele já perdeu muito cálcio, né? Vamos falar assim, é que nem, por exemplo, eu estou começando a fazer exercícios físicos mais intensos, né? Porque vou fazer uma loucura em abril, se nada me acontecer, vou fazer em abril, um 70.3, se depois você quiser pesquisar, daí você vai entender. Que é nada mais que 1.9 km nadando, 90 km pedalando e 21 correndo, tudo numa vez só. E tem tempo, né?
O Éder pediu, Lucas, pesqueiro pode usar a sopa na água? Pode, tá? É muito bom usar, principalmente agora que começa a ficar frio, né? Nilton, sou aqui de Espírito Santo e esses dias está chovendo muito. Você acha interessante fazer uma troca parcial de água, pensando no futuro, embora os peixes estejam alimentando bem? Nilton, a gente não trabalha com renovação de água. A gente, quer dizer, mais eu, né? E mais outros produtores, quanto menos renovar, melhor. Por quê? Porque nós trabalhamos com tecnologia bacteriana, né? Então tem o Mix 4, tem a bactéria Bituba que usa na aeração, e a água entra em equilíbrio. A natureza, se tu pegar e entender, ela já entra em equilíbrio. Por exemplo, criação de peixe em caixa de água, já tem um pré-filtro, já tem, esqueci o nome lá, né, que fica as bactérias grudadas nos caninhos PVC e, oh meu Deus, há tanto tempo também. Mas enfim, entra no sistema circular e ali a própria ela entra em equilíbrio. Claro, qual que é o desafio? Quando você põe mais peixe por metro, ou seja, quando você põe mais ração por metro quadrado, acontece o problema de quebrar o ciclo. Então a gente introduz bactérias manualmente. A caixa de recirculação, o sistema RAS, também pode se introduzir bactérias manualmente. Só que ainda assim vai ter um limite físico. Trocar a água depende. Por exemplo, a água de chuva geralmente é mais ácida e baixa alcalinidade, baixa dureza em carbonato. E aí tu tem um rio lá e tu mede a dureza em carbonato tá 30. Aí você vai subir a dureza só trocando a água. Aí é diferente. Você lá de Espírito Santo, eu não sei como é que é a água de vocês lá. Aqui, por exemplo, pode ver, a nossa água de mina, de vertente, que vai abastecer os açudes, ela é uma água ácida e a dureza não dá nenhum direito, entendeu? Aí depende de rio a rio. Por isso você tem que fazer análise de dureza em carbonato. Lembre-se, isso é um cálcio que a tilápia precisa. Então, por isso, a renovação. Porque, por exemplo, a amônia alta, você ficar renovando, só vai subir mais a amônia ainda. Nitrito, sim. Com a renovação, você quer tirar um pouco do nitrito, ajuda muito. Mas a amônia, não. Tô louco para derrubar. Vocês nem fazem pergunta por que tem tanta lâmpada aqui na minha mesa. Vocês nem se preocuparam com isso aí. Vocês não acharam estranho essas lâmpadas aqui? Vocês não querem saber? Vocês não querem saber? Por que tem lâmpada em cima da mesa? Vocês não são curiosos, não? Vamos medir o oxigênio aqui. Enquanto isso, para vocês verem como as bichinhas consomem oxigênio. Ela estava 5,5, antes de qualquer coisa. Agora já está caindo, né? Aqui a gente consegue fazer um teste, judiando delas, coitado. Mas você vai ver quando começar a subir para cima, aí a gente pode mostrar aqui como é que tá. Só que essa aqui é uma água limpa, não tem amônia, não tem nitrito. Então eu vou falar assim, é 23,5 graus, não é 28. Se fosse 28, vai dar maior. Deu 4,5. Estão vendo aqui, ó? 4,5. O cameraman tá meio preguiçoso, tá meio sentado aí, né, cameraman? 4,5. Conseguiu ver? Não consigo ver. 4,4 já. Então, beleza, ó. Eu tenho que cuidar o tempo ali pra ir pegando cada pouquinho. Com 4,4, vocês estão vendo elas aqui, tirar minhas lâmpadas. Estão vendo ali, tá tudo tranquilo, só tá um pouquinho apertadinho, né? Só tá um pouquinho apertado. Tá um pouquinho apertado. E vou baixar aqui se tem mais perguntas. Isso, não, a mesma quantidade, né? Porque assim, bactéria, quando a gente trabalha com bactéria, por exemplo, o Mix 4, que é a sopa na água, Éder, ele pediu se trabalha com a mesma quantidade que a gente tem uma tabelinha com peixe gordo. Mas o que vai dizer, por exemplo, usar mais ou menos? O começo você tem que saturar o ambiente, tem que ter pouca renovação de água, né? Porque daí pescador, pesca que paga é melhor ainda. Você vai fazer análise de amônia e nitrito, né? E daí você controla. Por exemplo, às vezes, em vez de você economizar a dose, você vai pular um dia, vai fazer um dia sim, um dia não, tá? Por que a gente pode fazer isso? Se tiver tudo em controle, porque é um pesqueiro e não gasta muita ração, não usa muita ração, não tem muita matéria orgânica. Agora, produção que nem nós, queremos produzir em 7 meses e joga cada vez mais ração, tem que se aplicar todo dia, tá? Então, é isso que muda. E daí o Éder complementou, pois eles têm bem menos peixe. Sim, eles têm menos peixe por metro, mas a água continua o mesmo. Então a gente tem que encher o volume de água.
O problema é assim, ó, aqui vocês só estão vendo peixe agora na cabeça de vocês. Tá vendo aqui, ó? Vocês veem, cara, você vai ver um frasco e peixe, certo? Frasco e peixe. E água. Vidro. Deu certo? Mas na minha cabeça tá bem diferente, ó. A minha cabeça tem essas lâmpadas aqui, assim, né? Às vezes tá ligada, às vezes tá desligada. Né? São ideias. Tem água, mas a água ainda tem coisas ali. Tem inóculo de bactérias. Por mais que veio da mina, ainda tem inóculo de bactérias. Ela tá tudo ali desativado, mas tem. Então, por exemplo, a gente tem que preencher esse espaço. Se cair uma bactéria de Streptococcus do ambiente, assim, ela vai começar a multiplicar porque a água está ácida. 90% das doenças gostam do ambiente ácido, porque pode ter as outras 10% que a gente nem conhece ainda, que é ambiente alcalino. Então, por causa disso, você tem que preencher. Usando a bactéria biturba, sopa na água, boa oxigenação. E tendo amônio, nitrito, pH, dureza em carbonato em 30. Tem mais algum detalhe importante para cuidar na minha piscicultura? Samuel fez a pergunta. Usando a bactéria, sopa na água, boa oxigenação. Boa oxigenação seria tendo um oxímetro para medir, né? Eu entendo isso. Amônio, nitrito, pH e dureza. Não. Essa é a base de uma piscicultura, Samuel, né? Porque assim, quando a pessoa fala boa oxigenação, daí teria que falar assim, ó, a oxigenação acima de 3,0 miligrama, ou seja, a mínima oxigenação 3,0 miligrama. Estava 4,4. Agora, daqui a pouco já tem que medir de novo, porque o negócio vai rápido, não tem incorporação do oxigênio, precisa entender, né? Qual a quantidade... Eloy, opa Eloy, boa noite. Qual a quantidade de ração para cada peixe você dá? Ração cada peixe você dá. Qual a quantidade de ração para cada peixe você dá? Tá, Everton, a gente não trabalha com tabela, a gente trabalha com tempo de sobra. Fica um pouco chato, fica uma coisa difícil, né, para explicar, mas é só você colocar em prática. Por exemplo, na tabela lá dizia para você tratar 100 quilos. Vou agitar aqui um pouquinho. 100 quilos de ração. Aí, e se você tratar 110, o que acontece? E se no outro dia você vê que o peixe não come e você tratar 80? Por exemplo, tem que acessar o grupo ali, mas a temperatura caiu praticamente, eu acho que uns 2, 3 graus de um dia para a noite, tá? Um dia para a noite caiu 3 graus. Então o peixe já sofre. Aí você vai seguir tabela, né? Mas às vezes não vai valer a tabela, né? Ó, agora já tá 4 miligramas. Ó como é rápido, como despenca o oxigênio rápido, gente, sem incorporação, quando você põe em consumo. Aqui só tem peixe consumindo, tá? Falta ainda as matérias orgânicas no seu tanque, não tem ali. Se nós pegássemos uma água suja, não sei, suja, modo de falar, uma água de um tanque e colocasse ali, já ia muito mais rápido, né? Então, ó, 3,7 já, 3,7. Aí nós vamos ver quando é que vai começar a subir, boquejar para cima, né? Então, a gente trabalha com tempo de sobra e horário de trato ao amanhecer. Então, se o teu negócio ali da previsão do tempo mostra o teu amanhecer do dia, né? Então, por exemplo, aqui, amanhã a mínima é 15 graus, para vocês entenderem, a 16 graus amanhã e a máxima 27. Então, da noite para o dia sumiu o calor, gente, aqui. E o amanhecer aqui está 6,6 e o pôr do sol está ainda 7,27. Né? Para vocês entenderem, a gente olha esse amanhecer. Aqui embaixo, aqui. Abre a previsão do tempo, vai ter amanhecer e pôr do sol. Então, o que a gente faz? A gente faz assim, amanhecer, vocês começam a tratar o peixe. Aí depende do tamanho da piscicultura. Por que isso? Porque vai mudar conforme o tempo, ou seja, a estação do ano. Só que daí, por exemplo, trata 6 horas, qual o tempo de sobra? Meia hora o tempo de sobra. Ou seja, você trata os outros peixes, você volta, não tem mais ração, você pode tratar mais um pouquinho, tá? Usa uma unidade de medida. Assim que a gente trabalha, né? Unidade de medida, tempo, ou latas, ou quilos, né? A sopa ajuda em que? Tira nossas dúvidas. Éder, não entendi. Em que tirar nossas dúvidas? Não entendi, Éder. Amônio, nitrito e pH nas medidas recomendadas, Samuel. Por exemplo, vocês se assustam quando a amônio está 7,5. Cadê meu?
Yeah. Vou matar esses peixes, vou tirar a água dele. Por exemplo, a maioria das pessoas se assusta quando, nossa, a amônia tá alta aqui, né? Então eu já não. Eu não me preocupo com isso aqui. Essa tabela aqui eu só olho para saber quando ligar o areador. 3,5 eu ligo um areador durante o dia, 24 horas por dia, e quando chegar aqui eu ligo mais, né? Só isso. E o peixe continua comendo e continua tratando. Eu não olho essa tabela aqui. Lembra que eu não estou aqui para falar o que é certo e errado, mas essa tabela traz pH versus amônia tóxica, a gente não trabalha em tanque escavado. Aqui ia valer. Aqui vale. Porque não tem nenhuma agitação, né? Aí isso é um aquário. Isso aqui foi projetado para isso aqui, é aquário. Tanque escavado, a gente só olha para saber quando ligar o areador. Então, por exemplo, você vai fazer análise uma vez por semana, por quê? Chegou em 2, estado de alerta. Alerta quer dizer, eu tenho que ter atenção. Passa 2 dias, faço a medição de novo. Foi 3,5, já deixa o areador 24 horas ligado. Amônia e nitrito nunca matou peixe. Foi sempre nós que desligamos o areador durante o dia, ensolarado, né? Então esse é o desafio. Nitrito é a mesma coisa. Mesmo processo. Tá? Então amônia e nitrito vai atrapalhar o desenvolvimento, mas se você deixar o areador ligado não tem problema. O Everton trabalha com 7 peixes por metro. Dá luz para nossas dúvidas, Lucas. Acho que ele queria saber antes por que serve assim. Você tem que ser mais focado aí, que a gente tá numa live e a cabeça tá... Deu uns 30 dias sem chuva na minha região, baixou um pouco o açude e um deles juntou uma ferrugem por cima. O que deve ser? Uma alga, provavelmente. Tá? Essas ferrugens que você fala ali por cima é uma alga. Cada região tem seu tipo de alga. Temperatura, essas coisas, né? Então tem que ter esse cuidado. Éder, aí se tu puder fazer uma pergunta mais específica, né? Por exemplo, da dúvidas que tenha, por exemplo, como usar a Mix 4, né? Por exemplo, quais são os benefícios do Mix 4, né? Ou a sopa na água, né? Aí nos ajuda para ser bem mais direto ao ponto. Crescimento médio da tilápia mês. O ideal seria conseguir fazer 5 gramas dia, tá? Do começo ao fim, mas é difícil. Geralmente trabalha em 4, 4,2, 4,4 gramas dias médias. Mas isso não quer dizer que tu vai começar ali com tilápia de 1 grama vai dar 4 gramas dia. Não, porque no começo ela não vai dar tantos gramas dia, mas ela dobra mais o peso, né? Tipo, em 33 dias chega a 50 gramas. Né? Então, o volume é muito alto. Ela triplica, quadriplica, quintuplica, nem sei o número ali que acontece com a tilápia. E depois a gente começa a contar gramas dia, né? Depois. Ou quando você faz uma média geral, né? Aí, por exemplo, o ideal é você ter esses dados, né? Por exemplo, nós trabalhamos com meu pescado, um sistema muito bom. A gente está trabalhando já há uns meses. E ele funciona muito bem, o meu pescado, porque ele te dá todo o negócio, né? Por que a gente pegou o sistema Meu Pescado? Porque precisa saber, né? Chega ao final do lote, né? Que nem na produção de juvenil que nós temos, quanto está custando o milheiro, como é que a gente pode trabalhar com preço, todas essas coisas. Então, tem sistemas. Aí você vai entender, por exemplo, imagina uma larva aí que sai de um ovo em 24, depende da temperatura, 28 dias, né? Aí atingiu 1 grama. Nossa, mas ela não ganhou 4 gramas dia, né? Para você entender. Tem as fases, vocês não podem se confundir com a fase, né? Agora já está com 3,3 e caindo, vocês vê? E o peixe ainda aparentemente está normal, não está boquejando, ó, 3,3. Pode ver, bonitinho, tá ali, só tá meio estressadinho, né? Então, essa é a questãozinha ali, para vocês entenderem por que a gente fala com 3 miligramas. Isso se não tiver amônio e nitrito. Lucas, mas se tiver amônio e nitrito, que muda? Ele não consegue incorporar o oxigênio, tá? E daí ele sofre antes. Daí você tem que ter muito mais oxigênio, ou seja, estratificação, que eles falam estratificação, que é a movimentação de água, jogar água para cima, que vai dar mais oxigênio puro para ele, tá? Imagina aqui cheio de fumaça, então ele não consegue respirar, e você tira um pouco da fumaça e vai pondo
um ar bom, né? Imagina esse quarto cheio de fumaça e ter essa janela aberta. Você ia sentir o ar fresco, então mesmo com a janela toda com fumaça aqui no quarto, né, nesse caso aqui, você ainda sentiu um ar, então você consegue se dar um fôlego. Isso é amônia alta ou nitrito, quando você deixa um areador ligado. Criação de tilápia em tanque suspenso de geomembrana. Aí, só escreveu isso? Não, talvez quisesse que eu falasse um pouquinho sobre isso. Geomembrana. Depende da região, depende do que você quer produzir, né? A geomembrana ou tanque suspenso tem suas particularidades, que o tanque escavado não tem, isso a gente sabe. A vantagem de geomembrana ou tanque elevado, você fala assim, um tanque coberto seria a mesma coisa, né? É que você usa, por exemplo, umas bactérias, ela come todo o dejeto do peixe. Essa é a vantagem. A desvantagem, tu perder um pouco o equilíbrio, ela vira um baita de um bioflocos, né? Um politrófico, qualquer coisa que atrapalha o peixe. Então, sobe a sólida em suspensão, só que não vai ser tera. Então, muitos falam assim, meu tanque está cheio de tera e tal, barento. Isso é sólido em suspensão. E, por exemplo, aqui nós não temos nenhum sólido em suspensão, né? Só temos água, mas se nós ponhar essa tera aqui, ela ia sujar, né? Se o peixe não agitasse, ia decantar. E o que faz no tanque ficar suspenso? É os areadores, depende da profundidade de tanque, ou é bactérias. Tá? Isso acontece. Como você faz para resolver esse problema? Você vai ter que usar bastante bactérias e, no caso, ter areador para poder usar cal virgem e fazer todo dia aplicação de cal virgem muito pequena dose, máximo aí 5 gramas por metro quadrado, mas todo santo dia. Qual que é o segredo? É você fazer todo santo dia, porque o cal vai baixar um pouco o sólido, vai atrapalhar um pouco essas bactérias e as outras bactérias que você joga todo dia, que seria para produzir fitoplâncton, que vai ficar a água mais verde, conseguir fazer, vamos falar assim, dominar o ambiente. Esse é o desafio. Tá? Então, às vezes, tem propriedade que demorou 2 meses. Então, imagina 2 meses, todo santo dia, aplicando cal virgem e bactérias, no caso, sopa na água, né? Foi usado lá. Sobre o que vacinar as larvas do alivino e de quanto tempo posso demorar a entrar com hormônios. Por exemplo, assim, na produção de larva, como a gente fez ali, a gente simplesmente, a tilápia abriu a boca, comendo, já está comendo ração com hormônios, né? A vacina depende, porque existe a vacina de imersão e a injetável, tá? Eu não posso falar quase nada de vacina, né? Porque eu não trabalho com ela, só o que eu ouvi falar. Então, fica muito vago. Mas, por exemplo, da imersão, o desafio da imersão parece que não dura mais que 3 meses. Parece que me contaram. Então, essa dificuldade da imersão comparada a injetado. O injetado parece que é melhor. Assim me comunicaram, mas eu não sei dizer certo, tá? Precauções no início do frio. O Éder fez essa pergunta. É interessante, precauções. Por exemplo, qual a precaução? Dureza em carbonato é essencial. Por que dureza em carbonato? Porque a gente quer mostrar aqui o que a dureza em carbonato faz. Né? A gente não vai conseguir aqui, mas o peixe perde cálcio, baixou a temperatura, o sistema imunológico dele tudo diminui. Ele é um animal de sangue frio, vocês têm que lembrar, ele não é que nem nós. Ele simplesmente baixou a temperatura, ele vai baixando a velocidade dele. Nós também, né? Nós ficamos preguiçosos, mas nosso organismo continua trabalhando e consome às vezes muito mais caloria para manter nosso corpo aquecido, né? Ó, deixa eu ver se não veio outra pergunta. Não acaba, a gente começa a falar. Veio outras perguntas aí. Desculpa. Vou falar da preocupação do fio, já vou. Por que a gente trabalha com cal e sal? O sal para dar uma calmada, vocês já viram nas lives passadas. A gente jogar um pouquinho aqui vai dar um ânimo. Até para eu pegar o saleiro lá, cameramente, ele vai mostrar, né? E o cal para dar a dureza em carbonato. Só por causa disso. Dureza em carbonato, o KH. Só por isso. Então vamos responder as perguntas aí que eu acabei esquecendo já. Se estiver chovendo. Bom. Peixe moreno no meu lago. Abri e estava verde dentro. O que pode ser? O que fazer? Né? É muito, muito amplo.
né? Peixe morrendo no meu lago. Por exemplo, o que mais aconteceu, falta do oxigênio. É que nem aqui já tem um subindo já por falta de oxigênio, né? Aí vamos fazer um sashimi. Aí aqui vocês já viram que uns começaram a subir aqui. Pelo menos eu comecei a ver, observar. Vamos ver quanto tá o oxigênio. Então vai ter... Ô, tiros. Do lado. Vamos ver como é que tá. Já vai chegando, vai acabando. Vamos medir aqui. Então, por exemplo, o que mata peixe? Um estresse. Logo, mas isso é muito amplo, mas você tem que ter uma luz, né? Essas lâmpadas são para indicar para você ter várias ideias, luz. Ó, com 2,7 tem peixe começando a subir. O que significa? Que é um peixe que o pulmão dele está mais fraquinho, só isso. É que nem nós. Se todos nós que estamos assistindo aqui sair correndo, um vai parar antes, o outro vai cansar antes, um não vai cansar, né? Tá 2,4 já, ó. 2,4 oxigênio aqui para vocês verem. E eu falo para você, ainda tá bom esse oxigênio, tem muita propriedade que não chega isso aí, não, pela manhã, né? Por isso que você tem que tratar ao amanhecer, para não acontecer isso aqui. 2,2. Aí, 6 horas da manhã, você tem que tratar o peixe lá. Não, Lucas, eu jogo a ração, eles nem vêm. Eles jogam a ração para fora, porque eles estão boquejando de falta de oxigênio, né? Brincadeira. Mas é verdade. Então, 2,1 aqui para vocês verem. 2,1 começou a boquejar. Vou esperar só mais um pouquinho, ficar bem atento aqui para depois não jogar para lá, para não judiar. Então, o que mata o peixe? Quando o peixe começou a morrer, vou tentar te ajudar ali. Vou te chamar de pingo, né? Usa pingo, né? Não tem o nome? Vou te chamar de pingo, tá? Pingo. Então, aconteceu um estresse, que nem esse aqui, ó. Agora tem que filmar, ó. Tenta filmar aqui, tenta pegar ele subindo já, começando a... Ver se tu consegue. Ele vai começar a subir aqui. Ele vai começar pela superfície começar a tentar respirar aqui. Consegue ver aqui? Senão eu vou trazer mais pra lá. Ela falou, vem. Aqui, se eu agito, daí... Deixa eu pegar aqui, gente. Aguenta aí. Vamos ver se cair a câmera no peixe. Culpa minha. Deixa eu ver, ó. Tá vendo aqui, ó, no cantinho? Tá subindo aqui, ó. Tá subindo. Tá vendo que tá boquejando? Já baixou, ó, tá em 2 oxigênio, não tá em 0,8, ó. Olha, já tá boquejando, tá faltando oxigênio para eles. Tá? Então, deixa eu devolver a câmera aí pro cameraman, que eu queria mostrar isso para vocês. Isso é prático. Se ficar agitada a câmera, ela já vai centralizar. Então, ó, com 2 já começa a subir. Já começa a dar problema. Vamos ver o que o sal faz. Né? Embora eles não querem sal, né? Joguei mais. Tinha que ter diluído o sal. Tinha que ter diluído o sal. Aguenta aí. Vamos acalmar eles. Aí, o que o sal vai fazer? Um já ficou estressado. Já. O sal não vai incorporar oxigênio, tá, gente? O sal não vai incorporar oxigênio. Vou mostrar aqui para vocês. O sal não vai. Então, o que eu queria dizer lá da mortalidade, Pingo? Quando começa a morrer peixe, não é hoje que morreu o peixe. Às vezes é 3 dias atrás ele estava assim, ó, sofrendo, né? E daí o que aconteceu? Aí estoura a doença e começa a morrer. Todo peixe, toda propriedade que a gente visita, toda consultoria que a gente faz, a gente não se preocupa no dia da morte do peixe, e sim 7 dias antes, como é que estava. A gente começa a fazer tanta pergunta e o produtor já fica bravo com nós. Mas daí a gente chega rápido na solução. Esse é o desafio. Quando o peixe morre de Streptococcus, ele sofreu um estresse de 7, 14, 21 dias antes, né, depende do caso, né? Tá 2. Acalmar o peixe. Tá 2,1. Coitado do peixe. Aí, um 2 está sofrendo, né? Então, para vocês verem. Agora a gente... Eu não sei se vai dar certo o oxigênio em pó. Vamos ver se o oxigênio em pó funciona. Esse aqui tá meio ruim já, pedrado já. Depois vai... Vamos ver o que o oxigênio em pó vai fazer. Vamos ver? Vamos ver, né? Meio demais isso aqui. Por que o oxigênio em pó? Porque ele libera, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esses testes. Então tava em 2. É que esse aqui demora para começar a liberar oxigênio.
Então eu quero ver aqui, peraí. Ó, depois que jogou o sal, o que aconteceu? Eles ficaram um pouco mais calmos e aparentemente já não estão subindo. Vai lá, câmera, tenta mostrar. Antes não estava subindo, pelo menos. É ali, ó. Ó, jogou o sal, deu aquela calmadinha, ó. Antes podia ver que estavam mais subindo mais. Agora subiu um lá, agora subiu. Né? Deu uma acalmada, né? Então ele estava ficando estressado, deu uma acalmada, ele baixou o consumo do oxigênio, mas enfim, começa a faltar oxigênio igual. E o nosso oxigênio em pó. Ai, levanta! Tá meio estragado o nosso, puxou a umidade. Então, por isso que quando começa a morrer peixe, é muito ligado a 7 dias antes, tá? Muito antes. Então, como é o que fazer? O que fazer? Tenta verificar o que, que você. Agora dá pra ver a diferença aqui. Dá pra ver mini diferença. Só no olho nu vai dar pra ver mesmo. Não sei se vai conseguir ver. No olho nu dá pra ver um verdinho aqui. E aqui ficou amarelo. Aqui. Ele não vai, né? Tinha que ter, antes de jogar do oxigênio em pó, tinha que ter pegado a análise ali. Devia já ter mudado também. Bobiei agora. Que coisa agora, bobiei. Provavelmente teve alterações. Podia ter aproveitado esses peixes aí. Vamos ver se teve alteração. Se eu não me engano, oxigênio em pó. Vamos ver. Na câmera. Na câmera não vai dar pra ver, parece tudo amarelo. Só olho nu dá pra ver assim, mas é muito pouca coisa, não vou conseguir mostrar pra você. Aqui assim, aqui, pior que tá bem verdinho. Peixe! Né, Thor? Peixe! Mas vai dar pra ver uma diferença, mas é muito pouco, né, assim, visivelmente. Aquela vez o teste deu muito diferença pra nós. Se estiver chovendo forte na hora do trato, joga a ração igual? Samuel, se estiver chovendo, uma aqui, daí espera a chuva passar, né? A gente espera a chuva passar, por exemplo, chega 6 horas lá, vai tratar peixe e tá chovendo, espera a chuva passar. Nessa chuva, se vê que a chuva não passa e o peixe é grande, vai lá e trata. Né? A gente trata metade, né? Mas trata. Se o peixe é muito pequeno, por exemplo, larva, essas coisas, a gente não consegue tratar enquanto tá chovendo, porque ela não vem comer, precisa muito pó. Mas a extrusada não tem problema. Então, quem tiver pergunta, aproveita, vai fazendo pergunta. Estou tratando em torno de 7 gramas. Tá, vocês estão traduzindo em peixe isso aí. 7 a 7,7 gramas de ração para cada peixe. Ele cresce em torno de 4,9 a 6 gramas por dia. O que eu posso fazer para melhorar o seu crescimento? Tá, essas conversões assim, por exemplo, vai depender muito da ração que você está usando. E, por exemplo, como é que eu vou explicar? A tilápia tem um efeito compensatório, então você teria que pegar e fazer em 30 dias de teste, né? E tratar à vontade para você ver. Aí você pesar e tratar à vontade se tu puder, né? O quanto que elas comem. Não seguir essa tabela, porque vai ter dias, por exemplo, que ela vai comer 7 gramas, às vezes vai comer 9 e outro dia vai comer 6, entendeu? Newton. Como eu disse, esses dias está chovendo muito, percebi um mau cheiro na água, percebi que essa semana logo o peixe fica com a boca para fora e liga o aerador nos 30 minutos e já resolvi. Tá, Newton, se tá com. Depois do trata, se você trata mais cedo, você não tem como desligar o aerador, né? Então até umas 9 horas da manhã você tem que deixar o aerador ligado. Porque já é 6 horas da manhã, falta oxigênio, né? E o meu oxigênio em pó demorou para fazer efeito aqui, já deve estar baixo o oxigênio, coitados. Olha, tô preocupado com meus peixinhos ali, gente, desculpa. Então, por exemplo, você não pode deixar desligado o aerador, né, se for cedo. E se está chovendo muito, nublado, não tem incorporação natural de oxigênio, porque o fitoplâncton não funciona sem sol, né, sem raios solares, né, no caso. Então, por causa disso.
Ali, ó. Pior que o oxigênio pode estar fazendo efeito. 4.3. Só que daí, como é pouca água, 4.4. Como é pouca água e ele libera, né, toxina, né? Se não me engano, libera água oxigenada na reação. Eu não lembro agora, não queria falar besteira para vocês, então por isso que eu tenho que lembrar. Mas é oxigênio em pó, é uma reação química, então ele vai liberar uma coisa química. Se não me engano, é a água oxigenada. Então, por exemplo, o oxigênio foi para 4, subiu bem rápido, só que o peixe começa a se intoxicar, porque é muito produto em pouco, que essa dosagem ali é para 1 metro quadrado de água, né? Mas para vocês verem que o oxigênio em pó funciona. Tá, e daí voltando ali, Newton. Aí a questão é isso. A questão é que você está dia nublado, você tem que entender que não tem produção de oxigênio naturalmente. Vocês têm mais uma dúvida a respeito aí desses peixes aí? Posso largar eles? Aí eu já vou ver. Vocês querem que eu largo ele? Vixe, você tá ao vivo lá nas perguntas? Tá descendo sozinho? O Éder. Sim, não, mas esse eu vi. Deixa eu achar ali. Deixa eu achar aqui. Então, vocês viram a parte para liberar esses nossos coitados aqui, nossos cobaias. Vocês viram que quando o oxigênio tá bom, beleza. O oxigênio vai baixando, vai dando problema. A gente aqui conseguiu, mas é muito pouco, a mudança, tá? Mas se deixasse mais tempo, se pegar do tanque e fazer isso, a gente consegue mostrar como altera o pH e como a dureza em carbonato sobe, né? Vou ter que fazer isso lá no tanque, porque daí ele tá saudável, o peixe, e daí como ele perde cálcio no transporte, pra vocês entenderem por que tem que subir a dureza em carbonato na hora que ele recebe seu alevínio juvenil, por isso que a gente fala, usa cal, né? Se a dureza em carbonato não tiver alta. Aí vou liberar esse aqui, coitados. Coitados disso aqui. Vou liberar isso aqui. Coitados. Deixa eu só pegar uma amostra. Antes de liberar os nossos cobaias aqui. Coitados, meus coitados. Pronto, tá liberado o frasco. Tá tudo liberado. Aí o Éder pediu sobre o cal e sal para ajudar a diminuir a amônia e nitrito. O sal ajuda a acalmar o peixe, né? O cal ajuda no nitrito. A amônia não. Esse aqui vai ter alteração do oxigênio em pó alterou. Ó, oxigênio em pó subiu a dureza. 4, 5, 6. Não adianta. Tem que fazer de novo esse teste. É. Olha que interessante, né? O oxigênio em pó subiu a dureza em carbonato. Loucos. Ah, mais uma coisa aí. Deixa eu limpar a mesa aí, porque senão tem esse negócio aí aqui. Tudo sujo. Então o cal ajuda no nitrito, né? Você vai ter que fazer pelo menos às vezes 2 aplicações. Deixa eu limpar aqui. 2 aplicações ali pelo menos no cal, né? E o sal ajuda a aliviar o estresse causado pelo excesso de amônia e nitrito, tá? Deixar de perguntar com as bactérias vocês tratam uma vez por dia. Deixa eu te perguntar, com as bactérias de vocês tratam uma vez por dia? Felipe, a gente indica sim, uma vez só por dia, tá? A gente trata só uma vez por dia. Mais peixe acima de 25 gramas, então tem todo um processo, né? E pela manhã. Tive várias carpas douradas morrendo essa semana. Joguei 3 sacos de sal grosso e segurou. Paulo. Então, aí tem que saber o que ela estava morrendo, né? Muitas carpas ainda. E se tem areador. Lucas, nos passe todos os testes que faz no dia a dia. Então, todos os testes, Éder, são amônia, nitrito, pH e dureza em carbonato. Por isso que eu bato tanto em dureza em carbonato, por causa do cálcio, né? E amônia e nitrito. São esses os testes que você precisa.
Qual a dureza ideal para peixe manter em 3 ou mais alto? O mínimo é 3, tá? A gente sempre fala o mínimo é 3. Se tiver em 4, ótimo, até 5, beleza. Mas daí, isso agora no verão. Se chegar perto do inverno, por exemplo, na nossa região que fica a água, chega a bater 9 graus de temperatura, de água, não de ambiente, de água, né, que o peixe está. Quanto mais baixo tiver, melhor. Então a gente sempre deixa tipo em 3, e daí, por exemplo, vai vir tempo feio, né, frio. Aí você aplica a aplicação de cal e sal, porque são 3 dias de aplicação, né. Aí conforme a dureza em carbonato, você faz a dose do cal e sal. Por exemplo, se a dureza está 50, você não pode ficar jogando muito cal, né? Se vai ter 2 previsões de frente fria em questão de 2 semanas, aí vai subir muito a dureza em carbonato, isso também não é bom para o peixe, tá? Mas estando em 3 está ótimo, estando em 4 também tá bom, mas não mais que isso, né? Para vocês entenderem ali. A chuva vai subir o pH da água, o que influencia? A chuva vai subir o pH da água, o que influencia na alimentação? A chuva não faz subir o pH. Na nossa região, a chuva é ácida, geralmente, tá? Então tem que ver. Então, quanto mais renovar, por exemplo, que agora deu bastante. Eu tô cansado. Na nossa região aqui deu bastante. Agora vai acabar a bateria do celular. Ah, pelo amor de Deus. Aguenta aí, gente. Aí uma gambiarra aqui, outra lá. Sei que vocês são queridos e têm paciência, né? Tá carregando. Então a chuva para nós sempre é ruim, porque a gente trabalha com 1% de renovação, no máximo 2%, e daí dá muita renovação, daí o pH não altera tanto, mas sim a dureza em carbonato. Por quê? Porque a gente tem bastante fitoplâncton. Quem altera o pH é a questão do fitoplâncton, gente. Vocês têm que entender a água. Sidney Braga. Lucas, manter o pH acima de quais os riscos? Não tem como você produzir bastante fitoplâncton e não ter o pH acima de 8. E que você tem que cuidar? Por exemplo, deixar o aerador ligado. Maiores desafios hoje, assim, em custos na produção de alevino, juvenil, é deixar um aerador ligado 24 horas por dia. Então, você tem que ter uma densidade razoavelmente boa, porque senão vai virar tudo em custos, né? Por exemplo, eu não posso produzir lá um juvenil 30 por metro, né? Um juvenil até 35 gramas, só põe a 30 peixinhos por metro, porque a energia vai consumir muito, né? Então, tem que ter agitação no seu tanque. Então, às vezes você vai ligar o aerador, muitas pessoas estão ligando o aerador ainda pensando no oxigênio. O seu tanque, imagine esse vidro que é seu tanque, não está ligado só ao oxigênio. Vamos pôr água nesse tanque, né? Porque assim só fizemos um buraco, agora vamos pôr água. Vamos encher ele e vamos achar um peixe, hein? Vamos caprichar nesse tanque. Então, tá ali, né? Vamos pegar mais um rapidinho aqui para vocês. Vamos ver se eles estão vivos ainda. O Sirius quer. Pronto. Vamos judiar mais um pouquinho. Não vamos judiar, não. Então tá ali o teu tanque. Um peixe, água, né? Tá tudo ali. O pH tá ácido, mas se o pH tivesse alcalino, não tem problema nenhum, gente, em tanque escavado. O pH só mata se não tiver um aerador ligado. Ele só vai te causar um estresse. E ele só vai matar o pH. Por exemplo, pH acima de 8 vai dar problema em larva. Larva sim. Né? Larva, se o pH está mais que 7,5, ela começa a ficar doente e morre. Mas depois que virou um alivino que você recebe, o problema não vai ser. Eu já peguei 10 de pH, gente. Água com muito fitoplâncton no meio-dia, 2 horas da tarde, chega a 10 de pH. E tem que ter um aerador batendo. Tá? Qual dosagem de sal por metro quadrado? Pode ser sal de gado mesmo? Samuel, é o sal comum mesmo de gado. De engorda, o gado, normal, aquele sal comum. A gente trabalha com 20 gramas por metro quadrado, tá? Qual o mínimo de oxigênio que dá para deixar chegar durante a noite para não prejudicar os peixes? Então, Douglas, eu mostrei para você. Com 2, o peixe já estava sofrendo. Com 2. Já foi boquejar para cima, né?
vai ter propriedade e vai, tipo assim, temperatura de água, são detalhes, temperatura de água que vai interferir e tempo de trato, né? Então, esses aqui, por exemplo, eles passaram já de 12 horas de trato faz tempinho já. E com 2 faltou. Mas por quê? Porque é um peixe novo, um peixe juvenil. Se fosse um peixe gordo, ele aguenta até mais baixo o oxigênio, tá? Mas a temperatura de água vai influenciar. O que eu fiz nos testes, Douglas, foi o seguinte. Deixa eu pegar o microfone. Eu fiz nos testes é o seguinte. Até 2,8 não deu problema. Ou seja, chegava de manhã, meio-dia, estava 2,8, né, o oxigênio. Não deu problema na conversão alimentar e os ganhos diários manteram-se iguais comparado ao outro tanque, que estava 3,5, 4. Então eu consegui controlar bem. Só que é o seguinte, não tinha amônio, não tinha nitrito. Então isso influencia muito. Às vezes você fala assim, a pergunta que você fez, vamos falar assim em 3, mas se tiver amônio e nitrito, eu já fiz um vídeo no meu canal mostrando ali que com 3,2 o peixe foi atrás do areador, meio que boquejar como esses aqui sofreram, com 3 miligramas, né? Entende? Isso que vocês têm que começar a ter ideias, né? Entender que não é só a água aqui. A água tem oxigênio, mas não quer dizer que é disponível. Um exemplo. Agora eu acho que eu vou conseguir fazer entender vocês. Ó, eu tenho água, tá disponível. Alguém quer tomar essa água aqui? Alguém quer tomar essa água aqui? Ela tá disponível, não tá? Sim? Né? E agora? Eu vou pagar isso aqui que eu peguei da mina, bonitinho. Qual água você vai querer? Conseguiram entender? Isso é medição do oxigênio. O oxigênio está aqui. A água é a mesma, entre aspas, né? Você falar, isso aqui é água, isso aqui é água. Só que essa aqui é água suja. Ela não é pura. Não quer dizer que não seja água. O oxigênio no tanque é a mesma coisa. Tem oxigênio, o oxímetro mostra o oxigênio, mas não é puro. Ou seja, o peixe está sofrendo muito. Então, por isso que você tem que entender que é muito fácil cometer muitos equívocos e falar assim, não, 3 miligramas, 2 miligramas não tem problema. Mas daí se tu tem amônio e nitrito, já virou uma água suja, ou seja, o oxigênio está contaminado com outras coisas. Então acho que agora eu consegui responder essa parte aí bem legal. Se tratar uma vez por dia, tem que deixar sobrar ração no tanque? Adilson, não é que tem que. A gente só fala como é que a gente faz, sempre fala. Não estou aqui para falar o que é certo e errado, né? Não sou eu. Mas, sim, no nosso sistema que a gente desenvolveu foi por tempo de sobra. Então você vai lá, trata uma vez por dia e depois de meia hora, você escolhe. Eu quero que tenha tempo de sobra de meia hora. Então você vai lá, trata 6 horas, 6h30 você vai olhar se sobrou ração. Não sobrou ração, você joga mais um pouquinho. Então, o que a gente recomenda? 80% no primeiro trato e deixa 20% para o segundo trato. Em porcentagem, para vocês terem noção. Mas é a quantidade que o peixe come. Sobre a bactéria biturbo, como preparar os seus benefícios? Tem problema se não aplicar todos os dias? Então, por exemplo, como é que eu vou te usar ali a bactéria biturbo, né? Imagine você ter um problema de azia ou mais grave. Bom, imagine uma azia, né? Então, você toma lá, foi no médico, ele deu omeprazol para você. Ou gastrite. Vamos falar gastrite nervosa, alguma coisa mais grave, né? Que a tilápia aqui ela também começa normal. Quando ela é nova, nesse tamanho, ela aguenta pancada. Então, se ela sofrer azia, então nem percebe porque ninguém conseguiu provar, né, isso, né? Depois da bactéria bertubba, a gente consegue ver que não dá mais mortalidade nessas fases, não dá francisela, não dá um monte de coisa no teu peixe. Mas por quê? Porque a gente entendeu que está dando azia nessa fase. Na hora que a tilápia fica um pouquinho maior, já virou uma gastrite. E quando ela tá para ser entregue, já virou uma úlcera. Só para vocês entenderem, assim, grosseiramente o que significa isso. Então, por exemplo, assim, a gente já sabe os problemas. Lucas, mas por que dá esse tipo de problema? Por causa da aração. A aração não é algo muito legal para a tilápia, mas é algo que dá um bom desempenho para a tilápia, e financeiramente, né? Entendeu? Então,
custo versus benefícios, então a gente trata uma ração que causa muito problema na parte digestiva do peixe, né? Deixa eu só fechar um pouco essa janela que o cachorro do vizinho já tá me incomodando. Uma pergunta. Vou ler uma pergunta? Mas o cal só pode usar em tanque de lombo? Eu pulei uma pergunta. Não me xingou? Tem que xingar, gente. Mas onde ela tá essa pergunta? Fala a pergunta pra mim. Mas o cal só pode usar em tanque de lona? O cal? É. O cal pode ser usado em qualquer tanque, escavado, elevado, de lona. Não muda. A única coisa que você não pode usar cal é na questão de larvas. O cal, não é que você não pode, né? Mas sim, a probabilidade de acontecer um larva, eu digo assim, recém-eclodida, então naquela fase bem sensível, os primeiros 14 dias de vida dela, tá? Aí você pode, mas aí não tem por que usar porque é muito sensível. Mas depois no alivio em diante, soca pau, soca pau, soca cal, soca cal. Tá, aí pulei mais pergunta? Não. Então, sobre a bactéria biturbo ali. Então, imagina você com azia, com tratamento, você começa e para, começa e para, começa e para. Um dia eu tomo, então um dia a tilápia vai sentir azia, outro dia ela não, né? Esse é o problema. E isso a gente, sim, grosseiramente falando, a gente só pegou a parte estomacal, não pegou a parte do fígado, tá? Então, não tem problema. A tilápia sofre com aração. Primeiro é o estômago, depois vai pro intestino e o fígado é o final. Então, esse é o desafio das nossas queridas tilápias. Por isso que a gente desenvolveu algo chamado bactéria biturbo, que resolve esses problemas. Mas não faz o milagre de uma ração ruim ficar boa, mas ajuda muito. Por exemplo, o que seria uma ração boa versus mais ou menos, para não falar uma palavra mais ruim, né? É o seguinte, você está no tratamento e você continua comendo carne, só carne, só carne, só carne. Só coisas que te causam azia, né? A emaração boa, não, opa, não vamos só carne, vamos pôr um pouquinho de saladinha junto, né, para ajudar o peixe, entendeu? Por isso que às vezes a diferença de presideração está nesses detalhes, né? Está na fórmula da aração, mas cada um faz suas escolhas nas suas arações, né? Quantas vezes por dia? Henrique, quantas vezes por dia eu trato tambaqui pequeno? Já posso usar biturbo no trato deles? Então, Henrique, os nossos manejos são bem direcionados à tilápia. Eu não posso falar muito do tambaqui, mas a bactéria biturbo, sim, você pode usar ela a partir da ração extrusada. Ou seja, está extrusada, você faz a ativação dela, mistura na ração e pode tratar o peixe. Vai fazer só bem para ele, indiferente à espécie, desde que seja água doce, né? É o que foi testado até hoje a bactéria biturbo. Sendo de água doce, deu esses resultados. Então, por isso que você tem que ter essa noção. E a bactéria biturbo é muito barata, chega a nem 2 centavos e 6 décimos, né? E daí se a conversão for ruim, vai estar 1,5, 1,6, vai chegar a custar só 4 centavos o quilo de peixe. Então não tem por que você não testar ela, né? Pelos benefícios, né? Aí parece coisa de outro mundo. E é outra coisa de outro mundo a bactéria biturbo. Dicas para começar uma criação de piscicultura. Tentar responder essas perguntas aqui. E se você tiver mais perguntas aqui ao vivo, vai fazendo. Estamos chegando ao final aqui. Olá, boa noite. Fazendo suas perguntas. O chimarrão está acabando. A disposição está acabando. Dicas de piscicultura. Ó, por exemplo, eu vou fazer o 70.3. O que é isso? Isso é um meio Ironman em outras palavras. Então, como eu falei no começo da live, é 1,9 km nadando, 90 km pedalando, é 21 km correndo, tudo no mesmo dia e tem horas. Eu nunca nadei, eu não sou profissional em natação. Bicicleta também não sou profissional. Corrida, vocês talvez me acompanharam, viram que eu me meti a cara na corrida, mas também não sou profissional. Mas o que que mudou, Lucas? Eu vou ter acompanhamento. Então, dicas para uma piscicultura. Iniciar, ter um acompanhamento. Ou pelo menos procura cursos que tem na internet e adquire um e faça um, né? Para você ter uma noção do que é uma criação de tilápias, no caso, na piscicultura, né? Então, por exemplo, que nem ali, você vai ficar bloqueando muito rápido. Eu vou ter que investir em pagar alguém para me passar o conhecimento. O cara já foi 4 vezes Ironman, que é uma prova muito maior que essa que eu vou fazer,
que é 3,8 quilômetros nadando, 180 pedalando e 42 correndo no mesmo dia. Ele fez 4 vezes essa mesma prova. Será que ele tem experiência? Será que vale a pena eu pegar um curso dele? Sim ou não? Acho que sim. Entende? Aqui na piscicultura a mesma coisa. Você iniciar uma piscicultura, você vai quem entende. Né? Por exemplo, a gente está num projeto de rã, criação de rã, talvez vocês lembram, lá atrás fiz umas postagens, o projeto não acabou. Só eu falo para você, o que podia dar errado deu. Assim a gente espera, né, para você entender. Mas aí a gente tem acompanhamento, né? A gente está pesquisando produtores de rã, conversando com produtores já professores, tudo ali para ter o conhecimento. Então isso é uma dica para quem vai iniciar alguma coisa nova. Você pode pegar e fazer assim, vou começar, fica à vontade, vai no grito, né? Mas hoje é muito tecnológico, você assiste minha live toda quinta-feira, às 8 horas da noite, você pode fazer pergunta. Cada vez que você tiver uma pergunta, participar da live, fazer uma pergunta e eu te responder, já é uma ajuda muito grande ali para qualquer piscicultura, né? Então, vamos falar assim, na minha época, 12 anos atrás, o que eu mais queria era isso, ter alguém respondendo as minhas perguntas, né? Ter uma chance de comprar um curso online, lá em casa assistir, né? E não tem, não tinha, entende? Tinha só, graças a Deus que tinha, né? Tinha a Imater, e o primeiro curso que eu comprei era presencial, e na época eu paguei R$ 1.000 e poucos. Isso há 12 anos atrás. Sei lá quanto salário mínimo dá isso. 2 ou 3 salário mínimo era. Acho que foi eu e mais 2, 3 produtores que fizemos. O resto era só produtor de alevino na época. Era muito caro. Pensa, lá atrás, 12 anos atrás, eu ainda gastei muito dinheiro em conhecimento. Não, o curso é 2016. Ó, eu tô mentindo pra vocês, faz 7 anos atrás. Agora eu lembrei, é 2016 o curso. Né? Daí o cara pegou e fez esse curso. Aí eu já estava com uns anos de piscicultura, daí um cara pegou e fez esse curso. Tem 7 anos atrás. Lucas, você pode montar uma tabela de tamanho de ração e pôr no seu story para cada tamanho de tilápia? Então, Éder, eu acho que essa pergunta muitos fizeram, eu até respondi já. Ou não carregou o vídeo? Não carregou o vídeo. Tá no YouTube esse vídeo. Tem que carregar no Instagram. Eu fiz um vídeo para mostrar, por exemplo, assim, ó, 0,8 milímetro, 1 milímetro, 1,3 milímetro, 1,7 milímetro, 2 milímetros. Como é que faz? Como é que você faz, Lucas, né? Então, o que a gente faz? A gente mistura, tá? Porque sempre vai ter peixes, quando você recebe teu alevino juvenil, vai ter um peixinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, e daí você mistura as arações. Mas eu vou fazer isso aí, vou postar aquele, agora que você me lembrou, eu queria postar no Instagram e acabou não carregando, uma coisa assim. É um vídeo de 7 minutos explicando a parte da glometria da aração, né? Então vai depender de você, meus jovens. Se tiver mais perguntas, faça ali. Estamos ali para ajudar vocês, uma forma de contribuir. E se quiserem fazer o teste da bactéria B-turbo, fique à vontade. Entre em contato conosco. Vai no perfil do Instagram. E lá tem um link de você clica lá e tem várias opções. Quer fazer um curso conosco? Faça, né? O que é caro é você juntar 100 kg de peixe, 120 kg de peixe, e o curso nem custa isso. Boa noite, Lucas. Para berçário, qual a densidade para manter o juvenis até umas 150 gramas? Silvio, 150 gramas? Depende do tempo que você quer que ela fique. Né? Vamos falar assim, eu quero que em 3 meses fique em 150 gramas. Quanto mais adensado, mais tempo demora. Né? O que eu fiz aquela vez, estava com 100 peixes por metro, até 100 gramas foi muito bom, mas depois para chegar a 136 patinou bastante. Aí começa a estourar um pouco a conversão também, que o peixe não cresce, né? A tilápia, por exemplo, tem esse desafio, né? Que nem aqui, ó, se tu tiver assim, cheio teu tanque, pouco espaço, ela fica se batendo, né? Ó, até interessante aqui, provavelmente nós pegamos a mesma tilápia que já estava aqui. Ela começou a cagar. Ela sofreu por falta de falta de oxigênio e começou a cagar. Tem umas merda boiando aí, não sei se vai conseguir ver. Mas enfim. Então, por exemplo, a natureza é perfeita nessa parte. Então as larvas também, a gente chega lá, põe tantas mil larvas em 19
70 mil larvas em 19 metros quadrados. É isso aí mais ou menos. O que acontece? Até 14 dias. Depois disso ela não cresce mais, começa a ficar meio disparelho, daí tem que abrir ela. Então tanque escavado também é a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, seguramente para 150 gramas, para não perder arranque, a arrancada do peixe, 50, 60 peixes por metro só, tá? Aí você, Silvio, ia ter assim um juvenil mais tranquilo, né? Mas se tu quer bem tranquilão, põe 30 peixes por metro, se tiver essa opção, né? Mas se tu ponhar muito, muito acima disso, você não vai levar 150 gramas. Não é que o peixe vai morrer, ele só não vai crescer. Aí você podia ter um peixe de 150 gramas no berçário, você vai ter de 100. Ou seja, ele passou lá, às vezes, 3 meses no berçário, ou 4 meses, e ele não cresce. Tá? Isso é a densidade que faz. E aí, mais pergunta? E quem tá gostando das lives das quintas, 8 horas, por favor, manda um positivo. Manda assim, ó, tô gostando. E quem tiver pergunta, faça. Faça o cálice para sempre. Não, a cálice até a próxima quinta-feira. Então, vocês entenderam ali os testes, as lâmpadas. As lâmpadas é o seguinte, ó. O que é as lâmpadas, né? Vamos explicar um pouco as lâmpadas, até que o pessoal faz as últimas perguntas para nós encerrar. Tô vendo que os produtores têm preguiça de fazer pergunta. Vocês têm preguiça de fazer pergunta. De repente eu paro de fazer as lives nas quinta-feira. Daí vocês falam, Lucas, por que não faz mais live na quinta-feira? Pois é, isso não vai ficar para sempre não, gente. Aproveita. Ó, imagine isso aqui, tá? Isso aqui, Samuel, show, ajudando muito. Essa é a intenção, Samuel. Ó, isso aqui são cada lâmpada, né? Ali espalhar tá uma bagunça. Cada lâmpada é uma ideia sua, tá? Então, tá, Lucas, não tô entendendo. Tá, imagina, isso aqui tem uma ideia. Eu vou começar a produção de tilápia. Eu vou usar bactéria biturbo. Outra ideia ali. Eu vou fazer um curso lá com o Lucas. Eu vou seguir a orientação do Lucas da Live, tratar uma vez por dia. Deixa eu ver aqui. O que mais eu falei? Uso de dureza em carbonato, vou começar a fazer análise. Vou até tirar aqui. O que mais a gente pode falar? Uso do quê? Do cal e sal, preventivo. E vai indo, né? Cada lâmpada é uma ideia. Só tem um problema, ó. Você acabou dessa live, eu vi tudo isso aí. São ideias. São uma lâmpada. E uma lâmpada assim, pá, legal. Não tinha ouvido falar disso. Eu já tinha ouvido, mas não entendi o processo. Agora eu entendi o processo. Agora eu entendi. Só tem um problema. Ela tem que ser energizada. Essa lâmpada aqui, a gente fala que é uma lâmpada que vocês têm a ciência que ela produz luz, né? No caso, essa aqui, 9 watts, 6.500K, é uma luz branca, né? Só que o que vai fazer ela te dar a luz na sua psicultura vai ser você pôr a energia. O que é a energia do soquete? Não, a energia é sua. Por exemplo, a dureza em carbonato, ela não ocorre sozinha. É você teve a ideia, teve a percepção, entendeu por que foi usada a dureza em carbonato, porque tem a ver com o peixe, é um cálcio muito distinto. Eu vou ter que fazer esse vídeo lá no tanque para provar para vocês a eficiência. E daí não adianta nada, você ouviu essa live aqui, você tá tudo aqui, beleza, mas você não investe energia. Então essa lâmpada tá aqui e você não investiu energia, ela não vai te gerar nenhuma luz. O que é luz? Luz é dinheiro no teu bolso. Luz quer dizer assim, que nem, acontece, a gente é produtor, a gente entende. É aqueles peixes morrendo, que daí você precisa de uma luz, sabe? Uma luz, Lucas, me ajuda. O peixe tá morrendo, eu preciso de uma luz. Pois é, estou te dando várias lâmpadas, você tem elas na mão, mas você não quer pôr a energia. Então você tem que começar a pôr a energia nas lâmpadas. A energia é você fazer análise. A energia é você pegar e aplicar as coisas que você ouviu hoje nessa live. Se você fizer o que foi feito nessa live, essas lâmpadas, e pôr a energia nelas, você tá louco. Em 30 dias você não vai assistir mais as lives do Lucas das quinta-feira, não. Fala assim, top. Só se for para agradecer, porque eu energizei as lâmpadas que o Lucas me deu e a minha psicultura ficou clara como o dia. Não tem mais noite lá.
bom? Deixa eu ver umas perguntas aí. Espero que você tenha entendido aí. Trata uma vez ao dia pela manhã, sobra de 10 minutos. E o peixe desemparelhou. Qual pode ser o motivo? Tá, Douglas, não é o trato uma vez por dia que desemparelha, né? Porque muitos começaram a tratar o peixe uma vez por dia e falaram, nossa, meu peixe emparelhou. O que desemparelha o peixe é o ambiente, tá? Se 10 minutos, às vezes tenta aumentar para 20 minutos de sobra. Às vezes você joga num lugar só, aí é um problema, mas se tem espalhado bem a ração, não desemparelha. Muito pelo contrário, o pessoal fala assim, nossa, como emparelhou meu peixe. Por quê? Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte, se eu tratar pouquinho a pouquinho, cameraman, filma esses peixes aqui dentro. Vê se consegue filmar. Ó, tu vai ver que tem vários tamanhos aqui, ó. Se eu tratar pouquinho a pouquinho, quem que você acha que vai ficar para trás? O peixe menor. Tem um peixe pequeno ali que eu tô vendo. Né? Conseguiu ver o peixe pequeno? É, o peixe pequeno. Isso, tá vendo aí, gente? Esse peixe pequeno. Você acha que numa briga dessas aí, quem que vai ficar comendo? O grande. Então, quando você trata muito vezes por dia, o grande sempre vai lá comer mais. E o pequeno cada vez comer menos. Quando você trata muito volume numa vez só, o peixe grande vai lá, come, enche o bucho. E vem o pequeno, ele não vai brigar, porque ele já está de barriga cheia. E daí vem o pequeno e consegue comer. Então é ao contrário que começa com um dos motivos é falta de oxigênio. Agora, por exemplo, assim, aí acontece que nem nós, falar assim, encher esse quarto de fumaça, vai ter gente que vai desmaiar antes que outras, então tem a parte da imunidade de cada um. Então, quando falta o oxigênio, o que acontece? Um aguenta mais o estresse. Que nem aqui, com 2 miligramas de oxigênio, não foi todos os peixes que subiram. Foi uma parte. Os outros estavam de boa. Então, esses que subiram, esses vão sofrer mais. Então, na hora de trata, esses já não vão vir comer e o que não sofreu vai lá e come. Então, o que geralmente desemparelha o peixe é falta de oxigênio no tanque. E, claro, hidrogênio carbonato, tem que estar corrigindo todas as outras coisas e falar que a ração é boa. Aí você fala, esse induz a ração boa. Tem que dar resultado. Você testou várias densidades para a engorda. Qual você define como mais viável? Silvio fez essa pergunta aí. Na nossa região, por causa da energia elétrica, tudo de 8 a 10 peixes. Mas vai ter uso de tecnologia, tá? Então tem que usar sopa na água, tem que usar bactéria biturbo para você usar pouca renovação e manter o peixe saudável até o final. Então com 8 a 10 peixes por metro quadrado, com essas tecnologias viabilizou muito bem. Muito baixo disso, por exemplo, 4 peixes por metro, a sopa na água vai ficar um pouco mais caro. Bactéria biturbo, gente, tanto faz, se tiver 1 peixe por metro, 10 peixes por metro, 100 peixes por metro. Mas a sopa na água está ligada à densidade da água, quantidade da água, e não por peixe. Porque temos que preencher o espaço que está na água para Streptococcus não vir, Francisella não vir e produzir fitoplâncton e não alga, tá? Então, de 8 a 10 peixes na nossa região. Lucas, posso usar só areador de pá até quantos quilos de ração? Vai ficar naquela tabela aí que a gente fala de 25 quilos para 1 CV de areador. Só a questão do areador de pá, que a gente mostrou nas outras lives, é a seguinte. Quando deu muito calor, que nem aqui, o areador de pá não esfria a água comparado com o chafariz. O chafariz joga a água mais alto que o de pá, e com isso ele esfria mais rápido a água do seu tanque e pela movimentação de água para cima. Se ele esfria mais a água, comparado ao areador de pá, então vocês concordam comigo, provavelmente ele incorpora mais oxigênio que o areador de pá. Só em temperatura, se ele dá essa diferença, então teoricamente, como ele tem mais tempo de passagem com contato com a atmosfera, mais oxigênio ele vai incorporar. Tá? Essa é uma lógica bem tranquila. Então fica na mesma. Coloquei 50 no meu tanque e morreu todas elas porque umas demorou 5 dias e morreram também. Por que demoraram umas? Porque elas eram guerreiras, tá? Só por isso. E tudo de 600 gramas, né? Transporte e água. Saiu de um tanque para o outro e foi para água ácida, saiu de um tanque alcalino e foi para água ácida, vai morrer tudo mesmo. A maioria vezes está isso. Silvio. Lucas, fiz um curso seu, assisti vários vídeos seus, estou aplicando os resultados estão vindo. Muito bom. Ó, o Silvio, ele pegou e fez um curso conosco aqui, e ainda participa da live, e está tendo resultado. Por que você não está fazendo um curso? Né? Pois não reclama.
Comecei a cuidar da dureza em carbonato faz 3 anos. Não me incomodei mais com amônia e nitrito alto. Interessante, Douglas. Mas ajuda, sim, depende da densidade. Por quê? Além do peixe precisar dessa dureza que é esse cálcio, as bactérias também, fitoplâncton também, zooplâncton, plâncton, né? Também precisa. A sopa na água, o que você fala é a simbiose? Não. Pulei uma pergunta? Não. De novo? Que pergunta eu pulei? Não sei se você já respondeu, mas em dia de chuva trata a mesma quantidade ou não? Dia de chuva trata a mesma quantidade? Sim ou não? Sim. Quais são os riscos? Falta de energia elétrica, gerador não funcionar e o peixe morrer. É só os riscos, gente. Então você tem que saber qual é o seu risco. Você está pronto para isso. Mas antes de ter um gerador automático, a gente, dias de chuva muito forte, que tinha previsão de muitas pancadas ali, a gente não tratava o peixe, tá? Nos dias de chuva. Mas hoje com gerador, reserva, gerador automático, mais o gerador, a tratora, lá a reserva e mais um balde de oxigênio em pó, a gente trata normal dia de chuva, tá? No verão. A sopa na água é simbiose? Não, são produtos diferentes, tá? Um orador de pá só no frio, então? O orador de pá não é só o frio, então. Né? O Éder pediu. A questão é o seguinte. O orador de pá é usado para agitação, para a gente fazer a movimentação dessa água. Ou seja, esse aqui é o nosso tanque, para fazer a movimentação da água. Lembra do pH? Alguém fez a pergunta do pH alto, acima de 8. Se não tiver a movimentação, o pH pode chegar a 11, 12 na superfície. E com a movimentação, vai ficar entre 8, 9. Pode ter o 10 também, né? Mas se não tivesse a movimentação, ia bater talvez 13, entendeu? Então, por isso que tem que ter o aerador de pá. A gente usa o aerador de pá muito para movimentação e não para incorporação. Então, tem propriedades que tem só aerador de pá, tem propriedades que tem só aerador de chafariz, né? Cabe a cada um ver se a minha prática é válida para ser incorporado na sua propriedade. Mas os números não mentem, tá? Quem tem só aerador de pá, a água esquenta mais. E no verão, teoricamente, fica um pouquinho mais quente e aquela temperatura um pouquinho menor no inverno, comparado só ao cara que tem chafariz. Aí no verão, o cara de chafariz, a água fica mais fria, esfria, fica bom pro peixe e no inverno fica ruim. Já aconteceu o caso do pessoal deixar o chafariz ligado, com essas placas solar, no inverno e chegou para congelar o peixe. Literalmente congelar o peixe. Então, estamos aqui por mais uma live aqui, tiramos todas as dúvidas, espero você tenha entendido. As lâmpadas foram entregues para você, basta você energizar elas, tá? Às vezes tu não vai saber a potência de quanta energia vai precisar, isso é um detalhe, né? Não sei, essa aqui diz que é 127, 220, então as lâmpadas que eu dei também é da mesma coisa, ela não é exata 220, não é exata 127, não vai queimar. Mas se tu ponhar um pouco de energia, já vai ter resultado, já vai ter luz na sua piscicultura, tá bom? Então fica a dica dessa live. As lâmpadas foram entregues, use elas, põe um pouco de energia e depois a escuridão acabou na sua piscicultura. Então, agradeço a vocês aí, todos que participaram da live. Muito obrigado pela sua companhia. Quinta-feira que vem, deixa eu só ver que dia que vai ser quinta-feira que vem, se a gente vai estar disponível quinta-feira que vem. Sim, quinta-feira que vem a gente vai estar novamente esperando você participar da live com suas perguntas e contribuindo aí para você melhorar a sua produção de tilápias e todos juntos produzindo tilápia em 7 meses. Lembre-se, energize as suas lâmpadas. Até a próxima.